A partir de agora, programa Informação e Cidadania pelas redes sociais, YouTube e Facebook. Tudo sobre a política, bastidores, bate-papo descontraído, prestação de serviço e muito mais. Informação e Cidadania. A apresentação, Vando Robson e professor Carlos Custódio. Boa noite, pessoal. Uma excelente semana a todos, né? Dia 31 de outubro de 2022, pós-eleições, também dia de Halloween. Clima, como sempre, um clima em Barbacena muito gostoso, professor Carlos, com bastante chuva nesse dia de hoje, mas um clima gostoso. E voltamos o programa, né? Ficamos nesse segundo turno esperando algumas informações das eleições e para trazer assuntos importantes aqui. No programa de hoje nós vamos ter uma convidada também, que é a Ana Carla, que é servidora pública municipal, agente de endemia, que vai falar um pouco desse projeto das organizações sociais que está querendo ser implantado aqui na cidade de Barbacena. E, como sempre, ao meu lado, o meu grande amigo, o professor Carlos Custódio. Boa noite, professor Carlos. Boa noite, Vando. Boa noite a todos que estão aí nos assistindo, nos acompanhando. Realmente a gente ficou em um período aí sabático, né, Vando? Mas agora nós estamos de volta, né, e trazendo assuntos que realmente têm relevância aqui para a Barbacena. Passamos aí o período eleitoral. Nem todo mundo ficou feliz, né? Mas faz parte do jogo, faz parte da democracia. E vamos continuar batalhando por um país muito melhor do que nós merecemos, né, Vando? E vamos dar as boas-vindas, né, à Ana, para trazer um assunto importantíssimo aqui para o nosso município, né, que vem tendo esse debate aí já há algum tempo, né, sobre esse assunto, e vamos trazer aqui para poder até esclarecer mais para a gente, né, Ana, e as pessoas também que estiverem assistindo, saberem realmente o que está acontecendo, o que vai ser bom e o que vai ser ruim, né, a partir desse projeto, né, do governo municipal. Isso. Então, a Ana Carla já está aqui com a gente, já está no lobby do nosso estúdio virtual aqui. Então, nós vamos chamar a Ana Carla e depois do nosso bate-papo com a Ana Carla, nós vamos fazer a prestação de serviço. Você já está acostumado aqui do programa Informação e Cidadania. Está aqui a nossa convidada. Boa noite, Ana Carla, tudo bem? Boa noite, Vando. Boa noite, professor Carlos, tudo bem? Uma boa noite para todos. Ai, gente, eu fico muito feliz de ser convidada para dar a minha voz sobre a OS aí, de ter esse espaço de apresentação. É tão importante, né, para a nossa cidade que a implantação da OS seja um assunto para todos, de conhecimento de todos. Ana Carla, você é servidora pública municipal, é agente de endemia, e nessas manifestações de funcionários públicos, os cidadãos da cidade de Barbacena contra a implantação das OS, daqui a pouco eu já vou falar para vocês o que é as OS que nós estamos falando aqui, mas para falar num popular, seria uma terceirização dos serviços públicos. Daqui a pouco eu vou explicar mais, mas acaba, Ana Carla, que você se empenhou muito nessas manifestações, fez muita live, e eu posso dizer que você ficou mais ou menos conhecido como o rosto dessas manifestações. Sim, eu fico feliz de ter sido o rosto reconhecido pela manifestação frente à Câmara Municipal contra as OS, não por mim, não por benefício próprio como funcionária pública, mas sim pela cidade de Barbacena. Eu penso no próximo, eu penso no quanto a nossa saúde, quanto a nossa educação vai ser fragilizada com a instalação de uma OS aqui, assim como outras cidades que já têm OS instaladas estão fragilizadas, não só financeiramente, como em questão de insumos, né, para a educação e para a saúde. Não é bacana a instalação da OS, o Wanda já vai dar uma explicação bem sucinta aí sobre o que é uma OS, mas o que eu posso falar assim por alto é que a OS ela nada mais é do que uma terceirização de uma gestão pública e de uma responsabilidade do nosso executivo municipal. Professor Carlos? Realmente, Ana, a gente vem já há algum tempo, né? Deve ter aí
pouco mais de um mês, né, que não teve, né, aquelas sessões da Câmara por esvaziamento, não teve quórum, né? Eu acredito que os vereadores não estão preocupados em realmente solucionar o problema da cidade no todo. Não vou falar nem do servidor público. Eles não estão afim. Parece que eles estão tentando passar a bola para frente e falar, depois a gente vê o que dá. Só que a gente tem experiências aí pelo Brasil todo, né, muito negativos dessas OS, né, que não dão certo, que é uma fonte de corrupção, né? Espero que Barbacena não entre no foco dessa corrupção, né? A gente vai falar, a gente não pode afirmar que tem, nem falar que não tem. Mas se existe a possibilidade, a gente tem que minimizar essa possibilidade de corrupção. E preservar também os funcionários públicos, que falando que não vai prejudicar, mas vai prejudicar, a gente sabe, né? O Simples já prejudicou bastante o servidor público, o aumento do percentual, né, de contribuição, chegou no limite, né, permitido, e a gente sabe que não havendo outras novas contribuições, com o passar do tempo, realmente aqueles que estão precisando, dependendo do Simples, irão ficar sem receber os seus salários, as suas aposentadorias, as suas pensões. E é muito triste isso. Não basta empurrar. Se é uma proposta muito boa, chama a população, chama o funcionário público, vamos conversar o que pode e o que não pode ser feito. E não dessa forma de querer, né, fazer com que todos aceitem, sem ao menos explicar como vai ser a regra do jogo. Concordo plenamente com o senhor, professor Carlos. É uma imposição, né? E imposição, a goela abaixo, não é nada democrático, né? Eu vou falar aqui rapidinho para quem está nos assistindo agora ao vivo, para quem vai nos assistir depois. Quem estiver assistindo aqui ao vivo pode perguntar também, a gente coloca o seu comentário ou a sua pergunta aqui na tela do programa. A gente sabe que o horário é meio tarde, a maioria do nosso público vê o programa gravado no outro dia, mas eu quero explicar aqui rapidamente. São organizações sociais. O que essas organizações sociais são? Elas são uma empresa privada, para resumir bem. Na lei, elas são empresas privadas sem fins lucrativos. Mas ser sem fins lucrativos não quer dizer que elas não produzam riqueza. Elas recebem um grande volume de dinheiro do poder público, subsídios, seja para adquirir equipamentos, adquirir veículos, manutenção delas. Então, elas adquirem uma grande percentual de valores. Essas organizações sociais, na lei, que é o projeto de lei 054, que ficou em tramitação na Câmara Municipal de Barbacena há um tempo, ele diz que essas organizações sociais podem ser contratadas para gerir qualquer tipo de serviço público, ou seja, saúde, educação, segurança, cultura. E como que funciona? O município contrataria uma empresa privada por um determinado valor, vamos supor, para gerir o serviço da saúde. Além de um servidor público poder ser cedido para essas organizações sociais, ou seja, muitas vezes aconteceu em outras cidades, ele cai em desvio de função, ela pode contratar funcionários privados, que não seriam funcionários da prefeitura, e pode comprar sem licitação. Então, tudo isso é um grande perigo. No Rio de Janeiro, por exemplo, aconteceu grandes casos de corrupções, e essas organizações sociais, elas compravam superfaturado, sem licitação, e já existem aí algumas sentenças, até do STF, dizendo que elas não precisam seguir licitações igual segue o poder público, que elas são entidades privadas. Casos de corrupção, que elas são tidas como cabides de emprego, para colocar parentes de pessoas que estão no poder público. Então, são vários casos de corrupção na SOS, e o caso mais grave, que eu acredito que possa acontecer aqui em Barbacena, professor Carlos e Ana Carla, é que pode quebrar o Simpas, que é a previdência do município, ou seja, pessoas que trabalharam aí 30, 35 anos, já estão aposentadas, correm o risco de não ter mais dinheiro para pagar a sua aposentadoria, porque o Simpas, a Prefeitura de Barbacena, já tem que inteirar todo mês,
ele já não tem uma saúde financeira e também corre o risco que é de todo mundo, não só quem já está aposentado, mas as pessoas que vão aposentar daqui para frente. Então, um resumo do que é uma organização social é isso. E só para passar a palavra para a Ana Carla também, e para o pessoal de casa entender bem, essa organização social ela é diferente de uma entidade de interesse público da sociedade civil. O que seria uma entidade de interesse público da sociedade civil? O MAPAI, por exemplo, ou o professor Carlos montar um canil e que vive de doações, e às vezes ele, com uma documentação correta, ele faz um convênio com a prefeitura. Aí a prefeitura não vai estar contratando o professor Carlos. Através de um convênio, ela vai dar ali 50, 100, 200 mil, porque todo bom gestor, se tem uma entidade de interesse social que presta um bom serviço, nada mais justo do que ele fazer um convênio e passar um dinheiro para ela. Mas ele só faz esse convênio, passa o valor e acabou ali a responsabilidade do poder público. Que é diferente de uma organização social, onde ele vai contratar por determinado tempo e por um valor X para ela prestar tal serviço. Então, Ana Carla, no meu ponto de vista, esses são os principais problemas da organização social, e eu queria que vocês expressassem a sua preocupação como servidor público, a preocupação também na qualidade do serviço, e também falar para a gente se vai ter alguma manifestação aqui na cidade, que já me foi passado que vocês estão planejando uma manifestação, se já tem dia, data e hora para essa manifestação. Sim, Wando. Vou falar da manifestação primeiro. A manifestação vai ser no dia 10. O ponto de concentração vai ser no Jardim do Globo. A gente vai fazer uma passeata até a prefeitura. E o tema da manifestação vai ser o luto pela saúde e pela educação. Extremamente extrapartidário. Isso é muito importante. Gente, eu conto muito com todo mundo que está assistindo aí, que dê esse apoio para a gente nessa manifestação, para que a gente consiga um número grande de pessoas. Em questão de manifestação, a visibilidade que o executivo quer ter é quantas pessoas estão preocupadas com o que ele quer implantar, né? Que seria um decreto de OS a goela abaixo, que é nada democrático e nada legal para a nossa saúde, para a nossa educação. Por quê, gente? Mas a Ana, como funcionária pública, ela está indo lá para puxar a sardinha para o funcionário público. É muito fácil você ser funcionário público contra a OS, que a OS é um meio de fiscalização. Gente, a OS não só é um meio de fiscalização, a OS é um cabide de vereador, é um cabide de emprego de prefeito, entendeu? Ela como o Wando falou, vou tentar explicar para vocês de uma forma assim que seja mais clara. A OS, ela entra com os funcionários públicos que já tem aqui. O governo vai continuar mandando o mesmo dinheiro, o dinheiro vai passar pela prefeitura e vai para a organização social. Ali ela organiza socialmente esse dinheiro da forma que ela achar melhor. Nesse caso, ela tem liberdade para ela contratar. Então, termina a era de funcionários públicos e termina os processos seletivos aqui da cidade, né? Ela contrata por currículo, né? Por quem ela quer. Chegando lá no local que eu trabalho, ela traz os funcionários dela e remaneja os funcionários públicos para onde ela quiser, porque os funcionários dela é mão de obra desqualificada e barata. É o que a OS tem a maior intenção de colocar numa cidade. Se vocês verem a implantação de OS nas outras cidades, o maior interesse dela é esse, trazer mão de obra barata e desqualificada para superfaturar os produtos de insumos da educação e da saúde e, assim, fazer um desvio de dinheiro público. É o que acontece, eu não estou falando que é o que vai acontecer na nossa cidade. Eu estou falando que é o que acontece nas outras cidades que já tem a OS instalada. Isso é o que a OS pode fazer. Em questão do nosso Simples, em 2014, quando saiu o processo seletivo, o concurso público para os agentes de combate a endemias e os agentes de saúde, foi para quê? Porque o Simples estava falido. O prefeito precisa pagar os aposentados e pensionistas. E quem paga esse dinheiro
dos aposentados e pensionistas, do Simpas, vem de uma arrecadação do salário do funcionário público, que é o nosso Simpas. Então, ele estava falido, a gente entrou para reerguer o Simpas. Então, a exterminação do funcionário público na cidade, com a instalação da OS, ela extermina gradativamente o Simpas. O que vai acontecer? Como isso vai acontecer? O aposentado e o pensionista, não tendo mais de onde tirar a verba, ele vai falir o Simpas e ele vai parar de receber. E aí eu não sei de onde que o prefeito pretende tirar dinheiro para pagar os aposentados e pensionistas que tanto trabalharam para hoje ter o direito de se aposentar, né? Eu acho que a minha maior preocupação no momento é o crime que está por trás de uma OS, né? A desvalorização da nossa saúde e educação, que já não está lá, essas grandes coisas, pode piorar bastante. Então, a minha preocupação é somente com o povo de Barbacena. Logicamente, eu tenho a preocupação com o meu cargo de funcionária pública, mas sabemos que, diante da lei, a única coisa que pode acontecer é sermos remanejados, né? E não existir mais funcionários públicos a partir de então. Não, os que já estão não sofrem grandes sanções, não. Então, a minha preocupação é, sim, com o futuro e com o presente da nossa cidade. Professor Carlos, você vai falar um pouquinho das OS também, o que acontece nas OS. Muitas vezes um serviço desqualificado não presta o serviço decente para o cidadão. E lembrar que, às vezes, que Barbacena tem muito dinheiro. Então, se falar que não tem dinheiro, ou seja, para construir um hospital, para construir uma unidade de base de saúde, uma UPA, tem sim. Outra coisa, alguns servidores da saúde, como é o caso da Ana Carla, caso dos agentes comunitários de saúde também, eles são pagos não é pelo município, pelo prefeito, eles são pagos pelo governo federal, ou seja, já é uma verba carimbada da saúde, diante de muitas outras da saúde que vem, como foi milhões e milhões que veio aí nesses anos, por essa questão de Covid. Então, não é nem questão de dinheiro, porque alguns servidores são pagos diretamente do governo federal, nem sai do caixa do município, professor Carlos. Pois é, mano. A minha mãe é pensionista, ela tem 92 anos de idade, né? E ela corre esse risco também, porque parece que o prefeito está pensando a curto prazo, né? Ele vai solucionar aparentemente um problema agora, mas ele vai estar sufocando, sim, as finanças do município a longo prazo, daqui 10, 15, 20 anos, quando a Ana estiver aposentando. Então, realmente, não tem como não tocar nesse assunto, né? Se ele tem uma solução para esse problema, né, eu vou fazer o projeto, mas eu tenho a solução para esse problema. Ele tem que apresentar também a solução desse problema, né? Desde que seja apresentado e ter, né, possibilidade de ser implementado, não tem problema nenhum, né? A gente vai ter que cuidar para evitar superfaturamento, os desvios, mas e a garantia de todo mundo, né? Será se realmente vai melhorar o meu atendimento na saúde? Será se eu vou ter que deixar de ficar vários meses na fila esperando um exame, uma cirurgia? Eu acredito que não, porque se isso fosse possível, o próprio município poderia fazer com um recurso muito menor, porque não teria que pagar a empresa. Então, se existe uma solução, que o prefeito apresente, né, junto com os vereadores, que é da bancada dele, que o apoia, que a gente sabe que se eles quiserem aprovar aquilo ali na marra, vai ser aprovado, né, infelizmente, porque a gente sabe que o interesse deles também não é com a população, não é com o servidor público, né, não é com o indivíduo, servidor público e população. Eles querem o interesse deles. Né? Será se eu vou ter quantas vagas de emprego nessas OS? Será se eu terei mais do que eu tenho no SAS? Será se eu tenho mais do que eu tenho na área de saúde? Será se eu tenho mais que eu teria na educação?
né? Então, isso tudo tem que ser olhado. O SAS, professor Carlos, é até um bom exemplo, que a gente quer uma autarquia, né? A autarquia, ela precisa, é o mesmo processo que uma prefeitura, ela é um serviço público, tem que fazer licitação, tudo, mas a gente já vê que a autarquia já não está indo muito bem, já não está faltando água em toda a cidade, e sendo uma autarquia. Imagina uma empresa privada. Pois é. Né? E assim, e ela tem o recurso próprio dela, que são os Uma autarquia milionária. Pois é, que é milionária. Então, realmente, é uma situação complicada e ele só quer apresentar o projeto. A solução do problema, ninguém quer apresentar. Né? Vamos ver se eles vão ter coragem, né, de chamar para conversar, né, que chame os servidores, né, chame por partes, chama o servidor, chama a sociedade civil, vai chamando aos poucos até todo mundo entrar num consenso e ficar bom para todo mundo. Então, Ana Carla, com essas OS, o cidadão de Barbacena ele corre o risco de piorar o atendimento na saúde, e apesar dos funcionários aqui de Barbacena se esforçarem muito, há muita falta de estrutura, algumas unidades básicas de saúde muito ruim, sem equipamento. Há algum tempo atrás, tinha unidade básica de saúde que eu sei que faltava até papel higiênico, né, algum tempo atrás aí. Então, às vezes uma estrutura, às vezes chove dentro da unidade básica de saúde, e os funcionários fazem tudo que pode para atender da melhor forma a população de Barbacena. A gente sabe a demora que é para exames básicos, como o exame de vista e outros exames. Então, em vez de melhorar, pode piorar tudo isso para o cidadão, pode piorar para o funcionário, para o servidor público que está ali lutando. Essa questão da contribuição é o seguinte: toda prefeitura ela é obrigada a fazer concurso público. Ela nem pode ficar contratando por processo seletivo. Tem que fazer o concurso público para a pessoa passar numa prova, ser efetivo, e quando ele é efetivo, ele dá uma contribuição. Em Barbacena, para mim, já foi outra maldade que o prefeito fez, que elevou ao máximo permitido uma contribuição de 14%. Então, servidor público, só para você ter uma base, se ele recebe R$1.000, está descontando 140. Olha quanto que está tirando do prato do servidor público. Elevou ao máximo permitido. Então, tudo isso pode acontecer, porque a partir do momento que não tem servidor para fazer essa contribuição, como que vai ser paga as aposentadorias que são pagas com essa contribuição que o servidor público faz? Então, Ana, você está aqui no programa para falar um pouco em defesa, para não ter essas OS em Barbacena, em defesa do cidadão barbacenense, em defesa do funcionário público, e vai haver uma manifestação na quinta-feira, dia 10 de novembro, é isso mesmo? Isso mesmo. A manifestação vai ser quinta-feira, dia 10 de novembro, com concentração na Praça do Globo às 2 horas. Quanto mais gente, melhor, gente. E cuidado com a OS. Assim, a gente está fazendo o que pode para a gente impedir isso, mas se a OS passa, tudo vai ser superfaturado. A OS ela não deixa de ter que prestar contas, ela vai prestar contas, mas ela pode muito bem superfaturar qualquer coisa que ela quiser e prestar contas dessa forma. Quanto ao piso salarial que foi aprovado aí, se você funcionário público e contratado que acha que vai continuar recebendo o piso, se a OS entrar, ela pode muito bem cortar o piso salarial, tá? Ela pode superfaturar produtos e te pagar o mínimo que ela conseguir, e quando você for questionar, antes você tinha a prefeitura da cidade, agora se você questionar um gerente de OS, ele pode muito bem falar que ele não tem dinheiro em caixa para te pagar, e aí é a mesma coisa de você deixar de ser um funcionário do município para ser um funcionário contratado de uma empresa. Então tome cuidado com a sua estabilidade e tome cuidado com os seus direitos que vão ser lesados. Professor Carlos? Está escutando, professor? Ouvi. Às vezes a pessoa batalha, né, estuda, passa num concurso, acha que resolveu metade dos seus problemas pela estabilidade do serviço público, né? Mas chega num momento que as decisões, né, de terceiros, que às vezes nem é servidor público, né, porque o prefeito e o vereador, ele é temporário. As pessoas passam,
as decisões ficam. E aí, você que se dedicou, e outros servidores, vários outros, meu pai foi servidor da prefeitura durante, se eu não me engano, 25 anos, ele aposentou compulsoriamente aos 70 anos. Então, assim, essas pessoas que ficam ali uma vida inteira, que dá a sua vida, né, pelo serviço público, você não está ali somente porque é um serviço público que você está garantido, é porque é o que você gosta de fazer, né? Porque se não fosse, você estaria trabalhando em outro lugar. Então, ele tem que pensar que ali está vários sonhos de várias pessoas que estão trabalhando ali hoje, né? Sem ser os comissionados ali, os contratados, indicados, os demais, a maioria está ali por um sonho. Você estudou numa área, formou-se e está trabalhando na área que você sonhou em trabalhar. Então, são sonhos, sonhos a longo prazo, né? Você vai fazer uma dívida a longo prazo, você vai comprar uma casa a longo prazo, você vai comprar um carro a longo prazo. Só que eles não estão pensando nisso. Eles estão pensando no momento, agora, e depois cada um que se vire com o seu problema. Né? Mais ou menos isso. Olha, professor Carlos, Ana, todo mundo que me conhece, vê meus vídeos há muito tempo, eu passei muitos anos estudando gestão pública, políticas públicas, sempre fui muito racional, muito contido em todas as cobranças que eu faço ao poder público, mas chega uma hora que a gente cansa. E eu estou cansando. Então, se uma coisa dessas pode prejudicar toda a população de Barbacena, começar a passar, a partir do momento que eles estão afetando a nossa vida, nós vamos ter que começar a afetar a vida deles também. Tem vereador que tem comércio, é ninguém comprar mais no comércio dele, é ir para a porta do comércio dele, é ir para a porta da casa do prefeito, né? Porque se eles vão prejudicar a nossa vida, infelizmente, ainda a gente cansa. A gente vai ter que começar a fazer alguma coisa, e eles vão começar a sofrer essas consequências, porque eles foram eleitos pelo povo, e agora vão aprovar porque querem ficar bem com o prefeito, ou querem que venha um OS para eles poderem indicar funcionário para ser contratado, para poder indicar parente, porque no serviço público existe o nepotismo, mas na OS não tem, porque ela é uma empresa privada. Então, ainda a gente cansa. Se isso acontecer, acho que eles vão atrapalhar a vida de todo cidadão barbacenense, mas aí tem que se preparar também para as consequências disso, porque o cidadão ele já não está mais bobo. E como eu disse, vai indo, a gente cansa. Ana, reforçando então, a manifestação é no dia 10, quinta-feira, às 10 horas da manhã. É para toda a população de Barbacena aí, porque pode prejudicar a vida de toda a população de Barbacena. Exatamente. Espero todos lá. Lembrando que é um direito de todos, então é uma luta para todos, e todos podem ser lesados com isso, então a presença de todos é importante, não só funcionários públicos contratados, cidadãos de Barbacena, aposentados, pensionistas, todo mundo, gente, porque isso é uma causa para todos. Ana, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Informação e Cidadania, foi bem bacana. As portas do programa estão sempre abertas para você. Se você quiser deixar qualquer outro recado aí e se despedir do pessoal que está nos assistindo. Gente, no mais, eu acho que eu tentei ser o mais clara possível em questões das OS. Agradeço ao professor Carlos e Vando pelo convite de estar aqui me dando voz para falar dos malefícios das OS. E eu só tenho a agradecer, gente. Eu conto com a presença de todos vocês na manifestação. E quem puder acompanhar também lá no meu Instagram, que eu sempre deixo lives lá, eu sempre deixo fotos, eu sempre deixo as informações mais assim quentinhas lá, tá tudo lá. E eu só tenho a agradecer. Obrigado, professor Carlos, obrigado, Ivan. Boa noite a todos, viu? Ana, boa noite. Eu, como cidadão, eu te agradeço pela sua luta e pode contar que nós também estaremos lá nessa manifestação lutando por uma Barbacena melhor. Muito obrigado e boa noite. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Professor Carlos, é isso daí. A gente vê que tem muita gente boa, muita gente que ainda luta por uma Barbacena melhor. O que não pode acontecer é a gente deixar essas pessoas lutando sozinhas. Então, toda a população de Barbacena tem que comparecer e tem que ajudar.
Pois é, mano, tem que comparecer, tem que ajudar, tem que reclamar, tem que gritar, porque igual eu falei, aquele exame que está demorando, não vai melhorar, vai continuar demorando, ou vai até piorar a qualidade e vai aumentar a demora também. Então, oi. Pode ir, professor Carlos, pode falar. Então, assim, eu acho que todos que estão assistindo, que usam o serviço público, a gente tem visto como exemplo também, mano, o transporte público, que está lastimável, né? Então, você pegue por base, né, uma empresa que não tem o carinho com o cidadão que está sendo transportado no seu veículo, imagine uma empresa privada se ela vai ter carinho por uma pessoa que está precisando de um exame médico, de uma consulta, né, de uma matrícula numa escola, numa gestão de uma escola, numa creche. Então, e dizem, né, Vânia, que vai se estender até para a cultura também. Então, aquela festa que o show custava 1 milhão pode passar a custar 2, né, porque ninguém vai poder falar nada, lá está a prestação de contas, né, mas vai saber por que aumentou tanto assim, em tão pouco tempo. As pessoas têm que se levantar, Wanda, elas têm que se levantar e ir atrás dos seus direitos, porque ficar acomodado, a gente já viu, a gente já teve essa experiência no Brasil inteiro, né? E a gente não pode deixar isso também vir para o município, porque realmente os representantes da população não estão representando a população, e sim a própria prefeitura apenas. Então é isso aí, pessoal. Manifestação Luto pela Saúde, dia 10 de novembro, às 10 horas. Vamos passar para o segundo bloco do nosso programa, professor Carlos. Você está assistindo programa Informação e Cidadania com o cientista político Vando Robson e o professor Carlos Custódio. Professor Carlos, vamos passar para o nosso bloco de prestação de serviços aqui do programa Informação e Cidadania. E quero trazer, como sempre a gente traz dicas de legislação de trânsito, trazer uma dica muito importante para você que é proprietário de qualquer veículo automotor, seja moto, carro, caminhão. A partir do dia 21 de novembro, todo veículo automotor, para circular, já tem que ter licenciado, não é pago, não é pagar o seu IPVA, mas não está licenciado, tem que prestar bem atenção nisso, tem que ter licenciado, ou seja, tem que ter o documento do ano de 2022. Se o seu carro for parado em qualquer fiscalização de trânsito, depois do dia 21, né, depois do dia 20, a partir do dia 21 de novembro, seu veículo vai ser apreendido e rebocado por pátio credenciado. Então, uma informação muito importante para todo proprietário de veículo automotor. Pois é, mano. Acabou a flexibilidade, então as pessoas vão ter atenção aí, né? Lembrando também que não, às vezes, hoje em dia nem precisa ser o impresso mais, né, mano? Se tiver a carteira digital de habilitação, a documentação vai estar ali também. Se parar na Blitz, você vai apresentar e vai estar tudo certo. Né? Mas a partir do dia 21, mano. 21 de novembro, tá? Então, às vezes está um pouco pequeno aqui, mas está aqui nessa tela aqui, que é compartilhada direto do Detran Minas Gerais. Aqui nessa foto você pode ver aqui o cidadão com um documento impresso. Hoje ele não é verde, em papel moeda mais, é em folha A4 mesmo, pode ser comum, pode ser você colocar na impressora uma folha colorida, uma folha verde, e também no celular, que é o aplicativo Carteira Digital, que está aqui na mão, na fotografia também, professor Carlos. Pois é, a carteira digital também está aí. Ó. Então, vamos ficar atento, dia 21, né? Quem já está impresso, beleza. Quem não está, dê um jeito de imprimir. Quem não pagou, dá um jeito de pagar, porque agora vai começar a cobrar. Exatamente. E é uma dica muito importante para o cidadão, professor Carlos, porque dependendo, vamos colocar uma moto. Às vezes a documentação toda fica em R$400, R$500.
Se você não pagou e o seu veículo for parado numa fiscalização, vai virar uma bola de neve, porque os 400, 500 reais vai dobrar, porque você vai ter que pagar o guincho, pátio e a multa do veículo não estar devidamente licenciado, professor Carlos. E mais o IPVA para poder tirar. Exatamente. É o que eu disse, vai dobrar o valor, né? De 500 vai passar para 1.000, com os custos do guincho, do pátio e da multa. Então, assim, vamos ficar atentos aí, vamos gastar dinheiro à toa, não. Quem tem aí, está disponível, vamos pagar e regularizar para poder, dia 21, tá tudo tranquilo, sem demais problemas com a polícia. Esse bloco de dicas de trânsito é um oferecimento do despachante Barbacena. Está precisando regularizar a documentação de seu veículo, transferir, emplacar ou alterar qualquer dado, procure o despachante Barbacena há mais de 50 anos atendendo você e sua família. Documentação de veículo é coisa séria. Então procure um despachante profissional que há muitos anos atende você e sua família. Professor Carlos, vamos passar para o nosso bloco de política, falar um pouquinho das eleições em geral. A gente preparou um conteúdo aqui com muito carinho para você, barbacenense e de toda a região de Barbacena, como o nosso programa é mais focado para Barbacena e para a região, a gente preparou um conteúdo aqui com muito carinho para você, dos deputados que tiveram maior votação aqui na cidade, e não digo a maior, assim, que teve um número 10, 20 mil votos na cidade de Barbacena, mas os que tiveram Barbacena como a principal cidade, ou entre as 5, 6 cidades que eles foram mais votados. Ou seja, sem Barbacena, dificilmente eles teriam sido eleitos, professor Carlos. Então vamos lá, vamos ver quem são as preciosidades aí. Os felizardos, né? Brasil! Você está assistindo programa Informação e Cidadania com o cientista político Vando Robson e o professor Carlos Custódio. Professor Carlos, vou colocar já na nossa tela aqui, deputado estadual Cristiano Silveira. O deputado estadual Cristiano Silveira, você, meu caro telespectador, Barbacena foi a terceira cidade onde ele teve mais votos. Ele teve 3.301 votos. Então, professor Carlos, o que quer dizer isso? É um deputado que tem que ter um compromisso muito grande com Barbacena, porque no estado de Minas Gerais, com 853 municípios, Barbacena foi a terceira cidade onde ele teve maior número de votos, com uma votação bem expressiva. Com certeza, Vando. Eu acredito que ele é daqui da região, não é? Sim. Então, assim, as pessoas deveriam, né, os candidatos deveriam retribuir, né, à cidade, fosse de maneira proporcional, né, aquilo que a cidade proporcionou para ele. Então, se ele foi o terceiro mais votado, realmente, a terceira cidade que mais votou nele, realmente ele teria que ter um carinho grande pela cidade de Barbacena. Isso, aqui na nossa tela está uma lista, começando com a cidade onde ele foi mais votado, e tem mais cidades para baixo, mas na nossa tela nós estamos trazendo essas cidades aqui. Então, você pode ver aí na tela que ele teve, o local que ele teve mais votos foi Belo Horizonte, com 4.000, São João del Rei, com 4.000, e em terceiro lugar, Barbacena, com 3.300. Então, Barbacena contribuiu com pouco menos votos do que a cidade onde ele foi mais votado, professor Carlos. Pois realmente é um carinho muito grande que ele deverá
ter com a nossa cidade, né, durante esses 4 anos aí de mandato, né, para que a gente possa continuar desenvolvendo, né, e sendo uma cidade cada vez melhor. Então, graças a Barbacena e a todo o eleitorado do deputado Cristiano Silveira, do PT, ele foi reeleito. E por que nós estamos trazendo isso aqui para você? Porque, como eu disse, nós queremos trazer aqui para você, cidadão de Barbacena e região, deputados que tiveram Barbacena entre as 5, 6 cidades que ele mais teve voto, dos 853 municípios. Por quê? Porque, como nós falamos aqui das OS, às vezes o prefeito fala que não tem dinheiro, cada deputado desse aqui pode colocar 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões, 10, 20 milhões na cidade de Barbacena. Então, nós estamos trazendo aqui os que tiveram uma votação expressiva e Barbacena como principal cidade. Porque, principalmente, as pessoas que votaram nele, mas todo cidadão deve cobrar uma ajuda para Barbacena. E nós preparamos aqui para você, telespectador do programa Informação e Cidadania, 8 deputados. Então, imagina só, cada deputado desse colocando 5 milhões em Barbacena. Quanto que não dá, professor Carlos? Dá para construir quantos hospitais? 40 milhões. Aquele hospital que a gente mostrou num vídeo passado aí foram 10 milhões, né? Dá para fazer 4 aí. Isso nós estamos falando isso por ano, tá? Não é no mandato todo, não. Não, pois é. Um deputado federal, por exemplo, tem mais de 20 milhões por ano. Quanto que ele não pode mandar para Barbacena? Vamos ver, né? Tem um aí, né, mano, que eu não sei se você vai mostrar ele. Ele é famoso por mandar verba para Barbacena sem ser deputado. Imagina. Vamos mostrar esse que você está falando. Ele é o último aqui. Pois é. Ele vai ser o último aqui que nós vamos mostrar. Se sem mandato ele mandava muito, com mandato agora, filho, vai arrebentar. Então vamos lá, vamos passar o nosso slide aqui. O próximo é o deputado estadual Coronel Henrique. Também foi reeleito. Tá? Deixa eu só tirar da tela aqui, professor Carlos, e voltar ele para a tela, porque não mudou na hora que eu coloquei. Vamos só ver se... Pronto, agora está na tela corretamente. Tá? Deputado estadual reeleito, Coronel Henrique. Barbacena, está aí na tela para você poder ver, foi a segunda cidade onde ele teve mais votos, 2.124. Sendo a primeira cidade onde ele teve mais votos, Belo Horizonte, com 2.902 votos. Meu caro telespectador, professor Carlos, esse deputado já é deputado e agora foi reeleito. Ele já tem que ter um compromisso muito grande com Barbacena, porque é a segunda vez que ele tem uma votação expressiva aqui na cidade de Barbacena de 2.000 votos. No quadro, vocês podem ver também que tem um percentual de votos que ele tirou aqui em Barbacena. Então, ele tirou 3% dos votos válidos, professor Carlos, que é muita coisa. Sim. E pouco fez no primeiro mandato e acredito que menos irá fazer no segundo. Então, se o deputado for privilegiar a cidade que deu o maior número de votos para ele, Barbacena foi a segunda. Então, quem votou nesse deputado, quem trabalhou para ele aqui na cidade, deve cobrar, porque Barbacena deu a ele a segunda maior votação. Ô, Vânia, tem outra, hein? Se, né, houver essa possibilidade, né, do governo, do PT, mudar alguma coisa nas escolas cívico-militar, né, que a gente não sabe como vai ficar, ele é um que tem que bater no peito e falar, aqui não, vocês não vão mexer em escola cívico-militar, não. Afinal de contas... o uniforme da escola cívico-militar de Barbacena, que até hoje não deu um jeito. Pois é. Então, assim, ele tem que bater no peito e falar assim, aqui vocês não vão mexer, não. E dar o uniforme, que está devendo. Exatamente. Vamos passar para o próximo.
Deputado estadual Sargento Rodrigues, professor Carlos. Tá aí na tela para quem quiser ver. Eu creio que se você estiver vendo no computador, dá para ver bem aqui. Mas o Sargento Rodrigues, professor Carlos, ele representa uma classe, Sim. que é a Polícia Militar. E ele já é um deputado de carreira, né? Isso, ele já é deputado, também foi reeleito, mas é um deputado que ele tem voto em quase todas as cidades de Minas Gerais, porque ele representa a classe da Polícia Militar. E Barbacena deu a ele a 6ª maior votação, sendo que todas as outras cidades onde ele tem votação maior que Barbacena são cidades com eleitorado muito maior. E olha, professor Carlos, Barbacena deu a ele 2.140 votos, também 3% dos votos válidos. Então, para um deputado que é conhecido em tantos municípios do estado, ou em quase todos os municípios, para ter tido a sua 6ª maior votação em Barbacena, ele tem que privilegiar muito a cidade de Barbacena, os militares da cidade de Barbacena, porque não é brincadeira. Barbacena, em especial os militares, da 6ª votação, a 6ª maior votação, a 6ª cidade que mais votou nesse deputado. Mano, realmente, igual eu te falei, né? Ele já é um deputado de carreira, né? Então, eu acredito que talvez ele, se ele tiver que ajudar todas as cidades, ele talvez não consiga ajudar significativamente, né, todas elas. Mas o pouco que ele conseguir já é alguma coisa, somando com esses outros também que obtiveram uma votação expressiva aqui na cidade. Sim, se a gente fosse pegar por percentual, Barbacena teria sido a cidade que mais votos teria dado a ele, porque todas as outras cidades são cidades muito grandes, as outras cidades que deu mais voto a ele. Se você pegar aqui, por exemplo, a 2ª cidade que mais deu voto para ele, Montes Claros, deu 2.973. Ou seja, pouca diferença da cidade de Barbacena. Então, é uma cidade que o Sargento Rodrigues tem que prestigiar, batalhão de polícia, viaturas, armamento, equipamentos, tem que prestigiar Barbacena. Todos que votaram no Sargento Rodrigues aqui na cidade de Barbacena região devem cobrá-lo, porque não é fácil conseguir tantos votos assim numa cidade só. Então, Barbacena prestigiou muito o Sargento Rodrigues. Mais alguma coisa sobre o Sargento Rodrigues, professor? Eu acho que ele vai ficar muito sacrificado para ajudar todo mundo, né? Mas tem como ajudar, né? A soma de um pouquinho de cada um, igual eu falei, que vai fazer uma grande diferença para a gente aqui. Sim, principalmente para o batalhão e para os policiais militares. Vamos passar para o próximo. Deputado estadual. Uma viatura por ano aí tá bom. Isso. Deputado estadual Dorgal Andrada é o candidato que mais obteve votos aqui em Barbacena. Barbacena foi a 2ª cidade onde esse deputado mais teve votos, com menos de 200 votos da primeira cidade onde ele mais teve votos, que é Araguari. 16% dos votos válidos da cidade de Barbacena, professor Carlos. Pois é, esse aí é aquele que manda até recurso que não é dele, né, mano? Que acordo da Vale, tudo isso que vem de dinheiro, ele fala que é recurso dele. Mas, na verdade, será que realmente manda alguma coisa para Barbacena? Igual você falou, eles né, se dizem ser de Barbacena, mas será que realmente mandou ou vai mandar alguma coisa que vai fazer diferença para a gente? Lembrando... Desculpa, professor Castro, mas para pegar o gancho do que você falou, lembrando que nós não temos nenhum deputado com domicílio eleitoral em Barbacena eleito. Ou seja, pode falar que nasceu aqui, que morou aqui, mas hoje nenhum deles reside em Barbacena, porque não tem domicílio eleitoral em Barbacena. Então, nós não temos nenhum deputado eleito de Barbacena. Só para isso ficar bem claro para quem está nos ouvindo.
Dorgal Andrada, por exemplo, o domicílio eleitoral dele é Belo Horizonte, professor Carlos. Sim, então, mas vem aqui e se diz, abraça, beija as crianças daqui como se fosse daqui. Mas na hora de mandar verbas, não sei se realmente manda como deveria mandar, né? Então vamos ficar de olho aí, porque ainda mais que essa família jogou dos dois lados nessa eleição. Vamos ver o que dá. Então, professor Carlos, meu caro telespectador, de todos, esse é o que mais tem que mandar verba para Barbacena, o que mais tem que agradecer Barbacena, porque foram 10.300 votos. Foi o candidato entre estadual e federal que mais obteve votos na cidade de Barbacena. Foi 16% de todos os votos válidos da cidade de Barbacena. Então, você que votou, você que trabalhou, cobre, e cobre muito, porque esse deputado aqui ele tem que mandar no mínimo uns 2 a 3 milhões por ano aqui para a nossa cidade, pela votação expressiva que Barbacena deu a ele. Não acredito, não, mas vamos ver, né? Temos que cobrar, né, professor Carlos? A cidade não pode dar uma votação dessa para alguém que não vai ajudá-la. Pode passar para o próximo, professor? Pode passar. E aí terminamos os deputados estaduais e passamos para os federais. Confesso a vocês que estão nos assistindo que eu conheço, se não pessoalmente, mas por estudo, grande parte dos deputados e de mais nome, grande parte dos candidatos também de mais nome, né? Evidentemente que tem muitos candidatos, principalmente de outras regiões distantes da nossa, que evidentemente eu não vou conhecer. Mas os mais famosos eu conheço praticamente todos e confesso que dos que eu vou mostrar aqui, esta candidata era a única que eu não conhecia e nunca tinha ouvido falar. Professor Carlos, deputada federal eleita Ana Pimentel, do PT. Ela obteve aqui na cidade de Barbacena 2.285 votos, 3,5% dos votos totais. Foi a quarta cidade que deu a ela a sua maior votação, professor Carlos. É filha do ex-governador, não é? Não. Parece que não tem nenhuma relação com ele, não. Sei lá, depois a gente vai pesquisar, mas eu tô achando que é. Eu dei uma pesquisada, não tem relação com o ex-governador, não. Pois é, eu também não conheço, não vi nenhum tipo de propaganda aqui e nem vereador aqui de Barbacena fazendo campanha para ela. Eu não sei como que ela conseguiu. Deve ter tido bastante gente trabalhando, né, apesar da gente não ter visto, porque tirou uma votação muito expressiva em Barbacena, sendo a quarta cidade que mais votou nessa candidata. Então, barbacenense, quem trabalhou, quem votou, cobre. Um deputado federal tem mais de 25 milhões de emendas por ano e ela tem que prestigiar Barbacena com as suas emendas, porque foi a quarta cidade e deu uma votação muito expressiva para ela, sendo aí muito próximo da segunda cidade, Belo Horizonte, que votou nela. Só ela teve uma votação muito grande, né, disparada só em Juiz de Fora. E foi uma votação de... Deixa eu olhar o número aqui, só um minutinho. Votos... 39 mil votos, professor Carlos. Será? Ela é de lá, você sabe? Sim, é de Juiz de Fora. Foi uma votação muito expressiva em Juiz de Fora, 39 mil votos. E depois Barbacena aí na quarta posição, mas muito próximo das outras duas. Então tem que prestigiar Barbacena com suas emendas. Nós estamos mostrando aqui os deputados que teve Barbacena entre as cidades que mais votaram nele, entre as 5, 6 cidades. Para você, cidadão barbacenense, para você que está vendo nosso programa, cobrar esses candidatos, que eles têm o dever de ajudar a nossa cidade de Barbacena. Com certeza, mano. E todo mundo tem que cobrar, do PT, não sei de que partido que é, do PL.
Quem tem contato, quem votou, se você votou na pessoa, você tem algum tipo de contato com ela. Né? Ninguém vota sem ter contato nenhum com a pessoa. Então, vamos cobrar e falar assim, ó, dinheiro no caixa para Barbacena. E acabou a eleição, professor Carlos. Eu não quero saber se o deputado é do PT, se é do PL, se é do PSB. Se for para ajudar a cidade de Barbacena, vai ser muito bem-vindo. E se teve voto aqui, tem que ajudar a cidade. Sim, com certeza. Não tem que escolher dinheiro de onde vem, não. Está vindo, seja bem-vindo e vai ser utilizado. Tomara que seja bem utilizado na cidade. Né? Sim, porque se vier, vai ajudar todos os cidadãos barbacenenses. Aí é. Posso passar para o próximo, professor? Então vamos lá. O próximo, deputado federal também do PT. Né, isso mostra até a força dos votos do PT aqui em Barbacena, que nós já é o terceiro do PT que nós mostramos muito bem votado aqui na cidade de Barbacena. Então, deputado federal reeleito, também Reginaldo Lopes. E olha, professor Carlos, ele teve mais voto em Barbacena do que na cidade de origem dele, que é São João. Ele teve 4.570 votos, 7% dos votos válidos, sendo Barbacena a segunda cidade que mais votou no deputado federal Reginaldo Lopes. Tem que ter um carinho com Barbacena ou não tem, professor? Esse também já é outro deputado profissional, né, mano? Já está lá há muitos anos. E a gente vê muito por esses lados aqui em época de campanha. Realmente, se ele não quiser, ele nem precisa vir aqui. Ele mandando as emendas, o que tiver que mandar, sim, não tem problema nenhum. Até porque nos últimos anos mandou muito pouco, tá? Uma viaturazinha ali, uma viaturazinha aqui, uma verbinha para saúde, para quem tem mais de 25 milhões, para quem é um líder de bancada do PT, e tem dinheiro de bancada para mandar, tem outros tipos de verba para mandar, tem mandado muito pouco para Barbacena. Então, Reginaldo Lopes, que o senhor, como Barbacena, segunda cidade que mais votou no senhor, o senhor dê um jeito de mandar no mínimo 5 vezes mais recursos para a nossa cidade do que o senhor tem mandado. Pela votação que toda eleição o deputado Reginaldo Lopes tem aqui, tem que mandar muito mais para Barbacena. Quem votou, quem é de Barbacena, que votou, que trabalhou, que cobre o senhor deputado Reginaldo Lopes para prestigiar a segunda cidade que mais deu voto para ele. Tem que lembrar, tem outra verba aí, a verba de orçamento secreto, mano. Ah, não. Sim. Esqueci de falar, a partir de hoje, mano, o orçamento secreto não chama mais orçamento secreto, tá? O Rodrigo Pacheco diz que é emenda de relator. Sim, Reginaldo Lopes é líder de bancada, né, tem uma influência muito grande no parlamento, dentro da esquerda em geral e no parlamento em geral também, porque não dá para ficar fazendo essa distinção de direita e esquerda. Então, ele tem mais verba que um outro deputado que não tenha tanta influência, que não seja líder de bancada. Então, cidadão, cobre o senhor Reginaldo Lopes. Nós não podemos aceitar dele também menos de 6, 7 milhões por ano para a nossa cidade aqui de Barbacena. Passar para o próximo, professor Carlos? E por mais que ele fale também que tem que ajudar mais cidades, ajude na proporcionalidade do voto. Sim, que é o que a grande maioria faz. Né? Ser a segunda cidade dos 853 municípios que ele mais teve votos, tem que prestigiar Barbacena, sim. Ele teve mais votos em Barbacena, professor Carlos, em São João del Rei, que seria aí a cidade natal dele, entre aspas, né, como Barbacena é dos Andrades, mas não tem domicílio eleitoral aqui. É igual ele também não tem lá não, mas a cidade é dele. Né? Diz que é de lá, mas também tem domicílio eleitoral lá, não. Essas pessoas... Mas fica aí a obrigação do Reginaldo Lopes de ajudar a Barbacena. Vamos passar para o próximo. Deputado federal Lafayette Andrada. Também não pode ser considerado deputado de Barbacena, porque não tem domicílio eleitoral. O domicílio eleitoral é Belo Horizonte. A Barbacena foi a segunda cidade que mais votos deu a ele.
repetindo Dorgal Andrada, professor Carlos, também uma diferença mínima de menos de 100 votos para a primeira cidade que mais deu votos a ele. E olha só que interessante, professor Carlos, como que Dorgal Andrada e Lafayette Andrada têm que agradecer Barbacena. Lafayette Andrada foi candidata a prefeito de Belo Horizonte, já foi candidata a prefeito de Juiz de Fora. E olha que interessante, Juiz de Fora não está nem entre as 10 cidades que mais votou nele. Se olhar bem, não está nem... Deve estar lá para a 20ª, está bem aqui no finalzinho, ó. Então, Barbacena deu mais votos a ele que Belo Horizonte, onde ele foi candidato a prefeito. Então, tem que prestigiar muito a cidade de Barbacena, professor Carlos. Tem. E eles têm o hábito de não prestigiar, né, da maneira que deveria, né? Copitam aí verbas de outras coisas e falam que são deles. Eu acho que deveria, nesse momento, realmente, né, a pessoa falar assim, poxa, vou ajudar realmente, enfim, depois de 200 anos que a minha família comanda a cidade, eu vou ajudar a Barbacena. Seria muito bacana que eles realmente fizessem isso, principalmente os dois, o Dorgal e o Lafayette, né, que são de uma família tradicional. Uma coisa interessante também, professor Carlos, as duas cidades que mais deu votos para ele, Barbacena e Araguari. Araguari, se eu não me engano, é a cidade aí dos pais do Dorgal, onde eles têm faculdades, outras empresas, não sei se tem hospital lá, o que tem lá também, mas é uma influência muito grande. E uma coisa que me chama a atenção é que o Dorgal teve 10 mil votos, tanto Araguari quanto Barbacena, e o Lafayette 4 mil votos a menos. Isso é interessante, né? Sendo uma dobradinha da família. Pois era para ter sido pelo menos igual, né? Isso, mais ou menos parecido, mas deu uma diferença muito grande. Mas o foco aqui, cidadão de Barbacena, é vocês verem que Barbacena prestigiou demais esses deputados. Então, tem que cobrar muito, porque, como eu falei no princípio, são as cidades que mais deu voto para esses deputados que nós estamos mostrando aqui. Às vezes, sem Barbacena, eles não teriam sido eleitos. Posso passar para o próximo, professor? Quantos mil votos o deputado o Lafayette teve? Em Barbacena? Em Barbacena foram 6.135 votos. Então, pode passar para frente. Vamos passar para o próximo aqui. Último campeão de votos em Barbacena, a cidade que mais deu voto para esse deputado, quase o dobro da segunda cidade, Luiz Fernando, com mais de 6 mil votos, professor Carlos. Esse aí é o famoso deputado que manda verba sem ser deputado. E como ele foi a cidade que mais votou nele, nós tivemos aí o prefeito fazendo campanha para ele num fervor inigualável, né, o tempo todo. Eu acredito que ele teria que ter, Vando, pelo menos os 10 mil votos que o prefeito teve. Né? Professor Carlos, desculpe, eu falei errado, tá? Foi 5.120 votos, não foram 6 mil, não. Eu estava olhando aqui uma outra proporção. Ele teve 5.320. E a segunda cidade onde ele teve mais votos foi Santos Dumont, que é a cidade natal dele, onde ele teve 3.890. E olha só, professor Carlos, que surpresa, Alto Rio Doce, ele teve quase metade dos votos da cidade de Alto Rio Doce, 2.900. Tem que prestigiar muito o município de Alto Rio Doce também, que é um município muito pequenininho, deu metade dos seus votos para ele. Pois é, e essa votação aí dele de 5 mil e poucos, 100 e poucos votos, mano, eu acho que mostrou até a fraqueza do prefeito para poder indicar candidatos, né? Porque teve o Lafayette que teve mais, né? Outros candidatos aí chegaram perto e não teve o apoio do prefeito e nem de vários vereadores, né? Os candidatos que nós apoiamos, professor Carlos, sem gastar um centavo, um teve mais voto que ele e o outro teve 3.500, mas não vou entrar nesse mérito, não. Mas
Mas mostra a fraqueza do menino, o menino de Deus. Não, pelo dinheiro que o deputado, agora eleito deputado, porque ele não é deputado, ou seja, nem emenda ele pode mandar, porque ele não é deputado, ele vai poder mandar agora, na próxima legislatura, com todo o dinheiro que ele gastou. Vários vereadores, que não é só o prefeito, eu sei se pelo menos metade da Câmara Municipal apoiou, ex-vereadores funcionários o apoiaram, e ele teve 5 mil votos em Barbacena. Mas independente disso, professor Carlos, a cidade que mais deu votos a ele. Então, se esse deputado não mandar uns 10 milhões, como dizem que mandou, por ano para Barbacena, o eleitor não deve nunca mais votar nele. Wanda, eu acredito que ele não vai mandar nem um décimo disso aí que você falou. Porque, olha só, e ele teve uma votação pequena. Sem esses 5 mil votos de Barbacena, talvez não teria sido eleito, não. E Barbacena é a cidade que mais deu votos a ele. E não só Barbacena, professor Carlos, porque os outros que nós mostramos aqui, nós vimos ali entre as primeiras, Juiz de Fora, Belo Horizonte, cidades assim, vamos dizer, um pouco mais distante de Barbacena. Já o Luiz Fernando, olha que tudo, uma, duas, três, quatro, as 4 primeiras cidades, região de Barbacena. Barbacena, Santos Dumont, Rio Doce e Barroso. Então tem que ter um carinho muito grande para a nossa região. Pois é, vamos ver se ele realmente vai ser carinhoso, ficar aqui o tempo todo, igual ele ficou. Se bem que agora ele tem o hotel aqui, né, mano? É capaz dele morar no hotel. Você que trabalhou e que votou, que cobre. O senhor deputado Luiz Fernando, tendo Barbacena como a cidade que mais deu votos a ele, quase o dobro da segunda, tem que trazer muito recurso para Barbacena. Vamos aguardar a partir de 1º de fevereiro, né? Isso daí, professor Carlos. Se você quiser comentar mais algumas coisas desses deputados, encerramos, né? Teve vários outros deputados que teve uma votação muito expressiva em Barbacena, como o Nicolas Ferreira, mais de 7 mil votos, mas como não está entre as 5, 6 cidades que mais votaram nele, nós não colocamos aqui, mas outro deputado teve uma votação muito expressiva em Barbacena, e que se comprometeu pessoalmente comigo e com o professor Carlos de mandar recurso aqui para Barbacena é o Nicolas Ferreira e o Bruno Engler. Pois é, vamos aguardar também dia 1º. Dia 1º a gente começa a dar uma telefonada para ele, né, mano? E aí, Isso. quando vai começar? Então, assim, nenhum desses deputados aí, mano, me corrija se eu estiver errado, realmente foi eleito, né? Todos eles foram coeficientes. Não, todos eleitos. Não, mas por coeficiente. Não, teve outro que foi eleito por quociente partidário, né? Não pela sobra. Teve alguns sim. Porque, você quer dizer que foi eleito pela sobra, né? Isso, no popular. Foi eleito diretamente, né? Uhum. Não foi o número de eleitores que levaram ele a uma cadeira, foi a soma do partido que acabou levando o pessoal para sentar na cadeira. Mas isso não importa. A obrigação deles tem que ser a mesma daquele candidato que foi eleito direto. Ele foi o primeiro, mais votado do país, né? Igual no caso do Nicolas, né? Então, sim, desses que nós mostramos, nenhum foi o mais votado do partido, se eu não me engano. Deixa eu só tentar relembrar aqui. Talvez o Reginaldo Lopes tenha sido mais votado, agora eu não tenho certeza. Talvez o Reginaldo Lopes tenha sido mais votado do PT, mas não tenho certeza. Pois é, então assim, a gente tem que cobrar da mesma maneira, porque o que eles têm para mandar para a cidade, igual você falou, depende da liderança, tem um pouco a mais, mas no básico todo mundo tem o mesmo valor de emendas para poder mandar. Uhum. Então, realmente, principalmente o prefeito Carlos Duro, né, a partir do dia 1º também, de fevereiro, cobre do Luiz Fernando. Afinal de contas, você andou com ele abraçado no centro da cidade, beijou criança, andou no carro aberto, fez um carnaval danado. Agora é hora de retribuir a cidade,
porque talvez essas verbas, esse dinheiro a mais que vai vir para poder complementar a receita do município, talvez não precise colocar uma OS na cidade. Porque se você está recebendo mais recursos, você vai destinar mais recursos para a OS, essa conta que você está fazendo, você tem que vir explicar para a população. Então, não adianta você ter o deputado lá e mandar um monte de recursos e você julgar no ralo, para poder facilitar o serviço do secretário de saúde, do secretário de educação, da secretária de educação, do próprio prefeito. Então, vamos ter mais consciência. O dinheiro público, o dinheiro que está aí não é seu, né? O dinheiro que está aí é da população, é nosso, né? Você só está aí para gerenciar isso da melhor maneira possível. Isso não está aí para você gastar e falar assim, ó, deu errado, vamos voltar ao que era antes, e o dinheiro que perdeu, perdeu. Não é assim, não. Vamos fazer com consciência e cobrar também. Não adianta só andar no caminhão batendo palma e soltando foguete, não. Professor Cássio, você me lembrou de uma coisa e eu vou falar aqui porque é uma injustiça muito grande que aconteceu. Você lembrou bem que o prefeito andou em cima de caminhonete, né? Não era nem trio elétrico, era caminhonete comum. Porque o trio elétrico, ele passa por uma legislação do Detran, passa pela vistoria para ter ali toda a segurança para você ir em cima dele. Ele é documentado para aquilo. Uma caminhonete comum, não. Até segundo a legislação, você não pode andar em cima de uma caminhonete. E o prefeito andou com o seu deputado sem problema nenhum. Agora, em uma das manifestações que houve aqui em Barbacena, da direita, mais especificamente na manifestação anterior ao primeiro turno das eleições, foi dia 2, se eu não me engano, professor Carlos? Acho que foi. Foi no sábado, multaram um amigo meu, e ainda multaram a pior pessoa que tinha para eles multarem, que é um policial civil que trabalha no trânsito, e não o abordaram, com o trio elétrico ligado no som ali, multaram ele e falaram que ele estava com som num carro de passeio, sendo que o som era do trio elétrico, estava vindo, sem aparelho nenhum para medir, sem abordar, multaram por celular e sem cinto, no meio de uma manifestação, professor Carlos. Será que é perseguição da Prefeitura Municipal de Barbacena aos patriotas? Eu acredito que sim, porque se um lado pode fazer o que bem entende, você falou, andou em cima da caminhonete, veio lá do Santo Antônio, rodou no Santa Efigênia, passou nos bairros, tudo, veio parar no centro da cidade. Por que eles podem? E se bobear, ainda tinha um carro da Guarda Municipal para poder servir de batedor. E por que os outros, por qualquer que seja a infração, no meio de um monte de som ligado, todo mundo com som ligado, buzinando, fazendo a maior festa, aí você escolhe um, pinça um e fala assim, esse aqui eu vou multar. Não fui com a cara dele. Eu acredito... E, professor Carlos, ele me mandou até um vídeo dele no carro nesse momento, estava com o cinto, não estava mexendo no celular, o carona que tinha o celular na mão, e o som dele, do carro, não tinha nem altura suficiente para atingir os decibéis que a lei fala que está extrapolando o limite permitido. Pois é, mano, eu não sei como é que funciona a questão de recurso, mas ele não pode pedir Sim, nós vamos fazer o recurso, eu estou ajudando ele nessa questão, mas eu lembrei aqui, é só por indignação mesmo, e que toda a população de Barbacena saiba o que aconteceu. Porque um agente de trânsito, seja da Polícia Federal, seja da Polícia Rodoviária Federal, seja militar, seja da Guarda Municipal, seja de secretarias de trânsito, tem que ter responsabilidade com o seu papel de agente de fiscalização, de agente da autoridade naquele momento. Ninguém está aí para multar sem veracidade, para multar esporadicamente sem o cidadão estar errado. Até porque dinheiro não se acha no lixo. E você está prejudicando a carteira, a pessoa pode perder a carteira por causa dessas 3 multas,
e ainda fazendo a pessoa pagar um dinheiro por uma infração que ela não cometeu. E ainda colocaram que foi abordado, sendo que não abordaram ninguém nessa manifestação. Pois é, mano. Na verdade, eu nem lembro de ter visto as viaturas lá. Eu não lembro. Se eles estavam em algum lugar lá e pinçaram esse seu amigo e resolveram multar, devia estar escondido também, como costuma fazer, né? Fica na espreita para poder pegar alguém ali cometendo alguma infração. Pode ser isso, né? Mas eu acho que isso aí retrata também, né, a opção política do prefeito, e a opção é dele, né, e ele, né, que se entenda com as consequências depois, mas você não pode liberar para um lado e proibir para outro, né? Senão senão não é democracia, né, mano? Exatamente, professor. Então, professor, deixar aberto aqui para você falar qualquer mais assunto que você queira. Para a gente fazer as considerações finais, nós vamos chegando a 1h16 do programa Informação e Cidadania. E agora, com o término das eleições, nós vamos tentar fazer o programa toda segunda-feira, né, professor Carlos? Porque a gente tem faltado algumas por questões de trabalho. Eu trabalhando bastante, professor Carlos umas 3 vezes mais do que eu, está dando aula de manhã, de tarde, de noite. E de madrugada também. E de madrugada, né? Tá igual um colega meu que ia na escola de manhã, de tarde, de noite para merendar. A gente brincava com ele de madrugada, você não vem, não? Eu estou mais ou menos desse jeito. Tá uma correria danada, mas tá bom. Não pode reclamar, não. Igual aquele dia eu comentei contigo. Tem que aproveitar as oportunidades que aparecem. Eu sempre falo com os meus alunos, né? Aproveitem as oportunidades que aparecerem, porque elas não vão aparecer a todo instante. E se a gente abrir mão em algum momento, talvez aquela oportunidade não volte mais, igual o cavalo, né, arriado, talvez ele não volte mais para você poder montar. Ô, Vando, o que eu queria falar, né, eu não tinha falado em lugar nenhum a respeito das eleições, né, falar que eu fiquei triste, eu não fiquei, não. Fiquei chateado, né, com o resultado. Eu esperava que fosse diferente, da mesma forma que os eleitores do Lula esperassem que ele ganhasse. E foi feita a democracia, assim, as eleições passaram, todo mundo votou, teve um vencedor, né? E as pessoas às vezes chegam hoje, teve uma pessoa que chegou para mim e perguntou: você está triste? Eu falei assim: de maneira nenhuma. Você está feliz? Eu falei assim: a felicidade é um momento de tempo curto, né? Eu até esqueci o nome do Aristóteles, né? Explica a respeito da felicidade, né? É momentâneo, não tem como você ser feliz o tempo todo, a sua vida inteira. Em algum momento isso não vai acontecer. Então, assim, eu fiquei chateado, esperava ser diferente, e espero, né, que metade do que o candidato Lula prometeu ele não cumpra, a outra metade ele pode até cumprir, que aí é aquelas coisas que vai realmente favorecer a população. Mas eu não estou triste, né? Eu fiquei chateado, ontem eu fiquei muito chateado, mas, né, bola para frente, a gente tem um compromisso, né, mano, com a nossa cidade aqui também, e a gente agora é momento de cuidar da nossa cidade. Nós tentamos cuidar do nosso país e agora nós vamos cuidar da nossa cidade aqui. E, no mais, é bola para frente. E com toda a importância que tem o nosso país e o nosso estado, mas a nossa realidade é na cidade. Se eu ficar doente agora, eu vou usar o sistema de saúde da cidade. Então, o hospital é um posto de saúde da cidade. Os meus filhos estudam em escola da cidade. E tudo que a gente faz no nosso dia a dia, né, tirando quando você viaja, é na cidade. Nós trabalhamos na cidade. Então, o que tem mais importância para a gente, sem tirar a importância do Brasil e de Minas Gerais, é a nossa cidade, professor Carlos. Sim, é igual a nossa casa, né? Nossa casa, nossa rua, nosso bairro.
seria mais ou menos essa ordem. A nossa casa tem que estar sempre arrumada, né, para que a gente consiga ajudar na rua e ajudar no bairro. Então, agora, igual você falou, não desmerecendo a importância, né, a gente conseguiu, de certa forma, não saiu totalmente derrotado, né, mano? Conseguimos, eu falo conseguimos porque com a soma de todos os votos, nós conseguimos fazer um legislativo forte, né, e espero que ele se mantenha forte, mesmo que apareça qualquer coisa que possa mudar essa opinião desses candidatos que foram eleitos, né, a gente conseguiu, tem a possibilidade, igual o Vando falou, com o Nicolas e com o Bruno, de buscar recursos para ajudar a nossa cidade. Então, assim nós vamos fazer até 2024, quando vem campanha eleitoral para prefeito de novo, e a gente precisa pensar na nossa cidade como se fosse a nossa casa. Isso aí, pessoal. Um grande abraço a todos. Muito obrigado por vocês estarem assistindo o programa Informação e Cidadania. Muito obrigado por vocês, há mais de um ano já, nos darem esse feedback positivo, nos cobrarem, às vezes, quando a gente pula uma segunda-feira, né, professor Carlos, perguntar o que aconteceu, por que não fez o programa. Agora, no mês de outubro, nós fizemos 1 ano de programa Informação e Cidadania no ar e pretendemos continuar por outros anos mais e melhorando, né, professor? Nós temos uma ideia de melhorar mais ainda o formato do programa. Eu agradeço a todos vocês que estão vendo ao vivo, agradeço as milhares de pessoas que vão ver esse programa durante a semana, durante o mês e durante o ano, que eles ficam gravados para você poder ver no melhor horário que você tiver aí. Muito obrigado, até segunda-feira que vem e fiquem com Deus. Obrigado e até mais. Programa Informação e Cidadania pelas redes sociais, YouTube e Facebook. Tudo sobre a política, bastidores, bate-papo descontraído, prestação de serviço e muito mais. Informação e Cidadania. Apresentação: Vando Robson e professor Carlos Custódio.